Aleluia. Graças, paz, queridos. Amém? Todos vivos? Vou perguntar de novo. Todos vivos? Irmão, eu nunca pensei que fosse ser tão bom chegar aqui. Que bom, filho. Amém. Como é bom chegar aqui vivo. Você concorda comigo? Realmente a palavra ela tem um poder de manifestar e nos lembrar como é bom entender o porquê estamos vivos, porquê chegamos aqui vivos, porquê saímos daqui vivos. Vou dar um breve testemunho antes de entrar na palavra. A nossa presbítera Bianca falou algo muito interessante. Deus ele tem, irmão, uma forma poderosa de agir que às vezes a gente não entende. Nós não alcançamos. Nosso entendimento não chega naquele nível, nós não conseguimos dimensionar como Deus é poderoso e faz coisas. Hoje pela manhã, saí de casa e estava me dirigindo à academia, quando houve um sinistro e uma mulher que não é daqui de Aracaju, ela passou na frente do meu carro em um cruzamento numa velocidade absurda. E eu peguei ela em cheio na porta. Irmãos, passou um monte de coisa na minha cabeça na hora. Um monte de coisa e veio aquela angústia no coração, mas o olhar daquela mulher não saía da minha mente, engatilhou um monte de emoção na hora, e eu perguntei se estava tudo bem, estava, me afastei, e deixei ela ali se acalmar e entender, e perguntando ao Senhor o que é que estava acontecendo naquilo dali. Senhor, não estou entendendo, o que é que está acontecendo aqui? E eu só vim entender quando eu voltei para casa, e quando eu voltei para casa que os ânimos se acalmaram, que eu vi os meus filhos, que eu entendi. E o Senhor falou no meu coração, se não fosse você, ela tinha morrido hoje. Eu te trouxe para casa com um carro batido, mas eu liberei aquela mulher viva para o filho dela. E eu não conseguia entender. Irmãos, eu tinha parado alguns minutos antes para dar uma carona para uma irmã da igreja, no caminho. E se não fosse esses 5 minutos, quem teria pego ela era o ônibus que estava atrás de mim. E com certeza, irmão, ela não teria sobrevivido. E às vezes nós não entendemos, porque, como eu estava ministrando para os líderes logo mais cedo aqui, nós não queremos aceitar as perdas, nós queremos viver de conquistas e conquistas. Mas às vezes aprender a perder algo dentro de você é o que te faz vencedor. Aprender a abrir mão de coisas que às vezes, inclusive, você queria a resposta, mas você consegue abrir mão para o Senhor. Isso é uma grande vitória. E como eu falei para os líderes, o Evangelho ele começa a partir disso. É quando nós decidimos perder a nossa vida, que nós podemos ganhar a vida de Cristo. Na verdade, eu tenho entendido que é muito mais sobre aprender a perder, para que Cristo cada vez mais, nessas áreas que nós perdemos e entregamos para Ele, possamos ser, como Paulo dizer, já não vivo mais eu, verdadeiramente Cristo vive em mim. Porque em outro tempo, irmão, ou em outra situação, eu iria demorar muito para virar a chave. Mas antes de sair de casa, eu tinha feito uma postagem. Quem segue no meu Instagram viu o que eu falei. Esse rico é um homem que entende quais são os valores que tem, onde investir. E eu tinha postado sobre os meus filhos. Irmão, quando eu entendi que aquela mulher estava angustiada, porque eu tinha liberado ela para abraçar o filho dela, e ela voltou viva para o seu filho. Irmão, não tem preço. Não tem preço. E quando Bia disse que ela foi convidada para essa proposta, na hora a gente ficou meio sem entender porque Deus estava fazendo isso, porque Ele tinha me dado uma palavra que iria fazer algo. Mas a gente aceita que seja do nosso modelo, do nosso jeito e no nosso lugar. E nós não entendemos que tem pessoas por aí que precisam encontrar pessoas de coragem, não para assumir posições, e sim para levar o reino. O reino ele precisa avançar, irmão. E Deus ele tem utilizado alguns meios e vai utilizar mais nesses últimos dias. Quem crê, receba. Mas você vai chegar em lugares, às vezes pensando que é por algo que está no seu consciente. E lá, Deus vai abrir a sua visão. E você vai entender que você está indo como um profeta de Deus para levar uma palavra para uma pessoa. E esses dias eu tenho escutado muitos milagres, irmãos. Muitas coisas que Deus está fazendo em nosso meio. Eu creio que Ele está fazendo algo novo em nosso meio. E não seria diferente. Eu não sabia, e a palavra, graças a Deus, que
é Ele que é o dono. E o tema da ministração que Ele me deu para hoje é: os fortes prevalecem. Mas essa mensagem está escrita desde a semana passada. Eu não sabia que precisaria fazer tanta força para chegar aqui hoje. Como eu sei que muitos fizeram muita força para estar aqui hoje. Mas você está no lugar certo, irmão. Acredite que independente daquilo que ainda vai sair daqui da minha boca, como ministração, você já é mais que vencedor. Você chegou onde todo o inferno levantou para tentar te resistir, mas você está aqui. E nós precisamos voltar a olhar as coisas de Deus nesta ótica. Não naquela palavra que vai me animar, não naquela palavra que eu tanto espero para me direcionar. Isso é importante e deve acontecer. Mas, irmãos, quando você chega no lugar que essa palavra vai ser dispensada, você já começou a vencer. Você não vai sair daqui triunfante apenas porque você recebeu o que você queria. Isso faz parte da bondade de Deus. A palavra fala que quando nos achegarmos a Ele, Ele tem em suas mãos delícias estendidas para nós. Ele sempre tem uma mesa posta. Mas a verdade, o que mais precisamos alegrar o nosso coração é quando vencemos as circunstâncias que tentam nos impedir de ir adorar ao Senhor. Aquela frase que eu falei aqui, que eu recebi e mudou a minha vida na perspectiva. Quando Abel não chega para adorar, é porque, você já aprendeu, porque Caim prevaleceu sobre ele. Irmão, dentro de mim e de você tem um Abel e um Caim, um que quer adorar e o outro que está preparado para matar essa disponibilidade de adoração no seu coração. Então, quando você chega aqui, você já venceu. E você precisa ter esse entendimento. Você chegou, irmão. Você chegou. E pode olhar para o lado e muitos não conseguiram chegar aqui. Por dificuldades essa que não nos cabe ou não me cabe saber. Mas você chegou. E eu sei que aquilo que você veio receber e já começou a receber, o Senhor vai completar nessa noite, irmão. Tenho certeza disso. Porque hoje foi aquele culto que realmente, irmão, começou todo direcionado pelo Espírito Santo. Desde o primeiro louvor até a palavra de oferta. E eu sei que ele continuará falando. Você crê desse jeito? Fala com o seu irmão rapidinho. Pergunta se está tudo bem com ele. Diga, você é mais que vencedor. Você está no lugar certo. Mateus não está aí, ele está meio desconfortável, mas esse final de semana eu estive em Salvador. Essa semana eu estive em Salvador. E confesso para você que eu falei que iria. Tinha mais de um mês que a gente tinha programado essa viagem, ele tinha me perguntado, ele tinha um procedimento para fazer, médico, eu disse, eu vou. E eu comentei aqui, irmãos, eu fui por ele, para servi-lo, como sirvo a quem precisar, e assim que eu puder, ou como eu puder, estou disponível. Mas às vezes a gente fica meio que sem entender porque que estamos indo em nome do Senhor. Irmãos, acredite, no dia que eu cheguei lá, não demorou muito, porque Deus não demora. Na primeira reunião, na hora do almoço, eu entendi porque Deus tinha me levado naquele lugar, irmão. Quando eu olhei nos olhos de uma mulher que veio para uma reunião, uma consultora, e ele num trabalho de reunião, e o Senhor me deu uma palavra para aquela mulher, e eu entendi que a vida daquela mulher tinha mudado de curso, porque eu via uma marca de morte. E naquele momento, ela abriu a vida dela para o Evangelho, e ela foi para Lírio Armação, uma igreja no pastor, um amigo nosso. Irmãos, eu achei que eu estava indo de motorista, com um amigo, passear. Mas é isso que eu quero que você esteja atento. Mas receba isso no seu espírito. Irmãos, vocês vão entender, a partir dessa semana, o que eu estou dizendo. E falo como profeta. Irmão, você vai chegar em lugares que você já pisou outras vezes, mas você vai dessa vez, não como funcionário, não como tio, não como um filho, não como um pai, como uma mãe, você vai como profeta do Senhor. Irmão, coisas precisam ser aceleradas nesses dias. E pessoas precisam receber a palavra de vida. Você crê? O título da nossa ministração nessa noite, como eu disse, os fortes prevalecem. Eu não sei se você tem percebido, irmão, que as coisas estão ficando mais difíceis. E tão difícil, porque já tem um tempo que a gente vem falando que as coisas estão complicadas, as coisas estão se intensificando. Mas quando você percebe que o mundo começa a se incomodar, não pelo fato de que eles têm o direito de não escolher o que nós escolhemos. Eles têm direito. Mas quando eles levantam
para parar ou mudar ou vir contra aquilo que nós estamos escolhendo, aí nós entendemos que chegamos realmente no ponteiro escatológico dos últimos dias. Se tem um período que a igreja se torna relevante, e se tornou relevante desde sempre, é quando a perseguição veio sobre ela. Irmãos, uma igreja que dorme, que está dormindo e não está entendendo, Deus sabe como acordar e despertar os seus filhos. E não tem outra forma. É quando a perseguição vem sobre a igreja, irmão, que os verdadeiros profetas e filhos de Deus se levantam. É nessa hora, e eu não sei se você tem percebido que isso está acontecendo de uma forma muito rápida e intensa. É perseguição por tudo que é lado, e eu não sei se você também já se angustiou a pensar de, não vai levantar ninguém para nos ajudar? Será que está realmente perdido, como tem alguém, uma pessoa me perguntou esses dias, pastor, mas será que não vai ter um líder, alguém que vai levantar? Eu disse, não, irmão. Quem precisa levantar é o Deus que está dentro do seu coração, porque se Deus estiver contando com você. E a pessoa olha para ela e diz, mas eu me vejo tão pequeno. Eu disse, mas será que Pedro, João, Mateus, também não se viam? E por causa desses homens que se viam tão pequenos, mas entenderam o chamado, até hoje o evangelho está fluindo e chegou até nós. Pessoas comuns que tiveram um contato, não apenas de dizer, eu vi Jesus, mas de dizer, ele transformou a minha vida. A ponto de que eu entendo que quando você transforma algo, não tem mais, dependendo da transformação ou mudança que você fez, você voltar para o estado anterior. Eles transformaram a ponto de não acessarem mais quem eles eram no passado. Eles literalmente anularam a possibilidade. Eles tornaram-se novas pessoas. A ponto de que eles não tinham mais para onde voltar. E às vezes nós somos tentados a tomar decisões que tomávamos antes, porque nós nunca rasgamos ou quebramos as pontes com esse passado. Nós colocamos ele em um lugar guardado dentro de casa e vamos viver uma vida de crente. Mas se a coisa der errado, eu volto lá para o meu guarda-roupazinho e pego aquilo que eu queria, aquilo que eu deixei guardado. E isso parece que soa como alguém que não tem 100% a certeza de que deve viver o que Deus tem para ele. Eu confesso para você, irmãos, que só quem deve estar sabendo na pele é Joedson, o presbítero Joedson e a sua esposa e Eloá. Mais alguém aqui deve estar passando algum testemunho desse jeito. Mas o testemunho que ela contou é ou não é poderoso? Sim ou não? Você consegue ver Deus nisso? Mas você já parou para pensar, viver esse milagre, se requer algum sacrifício? Sim ou não? Irmãos, eles estão vivendo em sacrifício, eles estão fazendo força, eles estão prevalecendo, porque o Deus que fala antes, ele diz que vai entregar, mas a entrega requer uma disponibilidade em permanência de obediência. Não adianta você se alegrar com o milagre e você não ter coragem para vivê-lo, você não ter força para continuar. Além de você se sentir envergonhado, você vai fazer o nome do Senhor como chacota. Porque você vê como levanta uma ímpia, inclusive eu conheço a supervisora dela, trabalhou comigo há um tempo atrás. E uma mulher reconhecer tanto a expressão de Deus em palavras, em atitude, que eu acredito, irmão, eu acredito que ela está tomando um novo curso de vida, porque Deus colocou diante dela alguém que fala o evangelho, mas vive. E isso faz diferença, irmão. Eu penso que ela deveria estar em Aracaju, e acredito que isso pode acontecer. Eu oro para isso. Mas Deus levou ela, como Jesus mudou de rota, quando estava indo ministrar, e disse, eu vou passar em Samaria. E às vezes é essa Samaria no nosso roteiro que nós nos perdemos do Senhor. Porque nós queremos chegar no ponto do milagre, mas não queremos salvar uma pessoa que está no caminho. E para isso a gente precisa fazer uma curva. Às vezes Deus nos tira da rota, e diz, eu quero chegar aqui na frente, na irmã Isabel, e Deus diz, mas eu quero que você arrodeie por lá, e entre nesse corredor para falar com ela. Por aqui é mais perto, irmão. Mas o Senhor, Ele sabe quem está num caminho, porque Ele é o caminho. Irmãos, para subir hoje para ministrar, foi um pouco complexo, porque na batida, meu pescoço chicoteou e eu travei o pescoço. E eu vim para cá bem. Mas na hora do louvor, irmão, você não tem noção como eu travou tudo de vez.
Mas é muito bom você precisar de ajuda quando você está no meio de pessoas certas. Deus tem recursos para você, para te socorrer, resposta, confronto, mas é no meio das pessoas certas. Não adianta você acreditar que nós somos o povo de Deus e na hora do socorro você buscar longe, porque a palavra fala que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Esse socorro bem presente está dentro do corpo, as pessoas que estão ao seu redor. E eu entendi, irmão, que é nesse caminho que nós devemos passar. Num caminho onde socorremos, onde salvamos, onde a nossa vida tem relevância, não pelo currículo, mas pela influência de Deus em nós. Nós ansiamos tanto ter coisas boas e maravilhosas, e desprezamos o melhor que temos. Nós brigamos por posições, mas não deixamos a verdadeira essência aparecer. E quando eu cheguei em casa, hoje foi que eu entendi, eu disse, Senhor, às vezes parece loucura, mas esse evangelho de que nada acontece, de que está tudo preservado, de que está tudo bom, é legal viver ele. Mas, irmãos, a palavra fala, já já nós vamos ler isso aqui. Se as portas do inferno não vão prevalecer, a igreja precisa passar por cima dessas portas, irmãos. Porque se ela não vai prevalecer e o Senhor quisesse que nós abríssemos as portas do inferno, significaria que ainda que Ele tenha as chaves do inferno, que a Bíblia fala que Ele resgatou isso lá de baixo, Ele disse que ela não prevaleceria, Ele não disse que eu abriria a porta do inferno. Irmão, existem colisões no reino espiritual, que ainda que coisas aparentemente parece que estamos perdendo, para Deus o que importa são vidas e não coisas. E eu entendi isso muito claro hoje. Eu não consigo tirar a imagem daquela mulher no meu rosto. Eu não entendia porque ela estava tão angustiada, eu pensei que tinha sido por causa da batida. E foi quando um rapaz que apareceu, ela estava com uma caravana de mais de 40 jovens. E dentro desses jovens estava o filho dela. E uma mãe, quem conhece uma mãe sabe disso. Primeira coisa que ela vai ver se ela está inteira é, cadê meu filho? E ela estava angustiada, eu disse assim, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sou instrumento de vida e não de morte. E eu confesso para vocês, irmão, talvez para quem tem o destino garantido no Senhor, morrer e partir, é bom. Mas você ceifar uma vida, irmão, e você não entender por isso, eu não sei como seria lidar com isso. Vocês estão comigo, irmão? E eu quero que você comece a olhar para o reino com maior maturidade. Não com tanta poesia, com tanta novela, aquelas coisas assim que tudo dá certo. Não, irmão, nós estamos em uma batalha séria, que já morreu uma pessoa para nos salvar, e nós precisamos, para começar a entrar na guerra, abrir mão da nossa vida, das nossas escolhas tão mirabolantes. Não, irmão, é tudo pelo reino, é tudo para o Senhor, é tudo por Ele. É tudo por Ele. E nesses últimos dias, irmão, sabe aquele jogo que parece que a gente fica olhando o futebol e o time não está querendo jogar muito? Fica ali com aquela máscara todinha. Quando falta 5 minutos para acabar, parece que eles enlouquecem. Pronto, irmão. É isso aí que nós precisamos viver. Irmão, está muito perto. Está muito perto e nós vamos precisar fazer força. Diga comigo. Os fortes prevalecem. Eu quero começar um primeiro texto, lendo com vocês Josué no capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 7. A palavra do Senhor fala, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Ponto. Só então, diga comigo, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga de novo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sou suspeito em falar, mas vocês já sabem, eu amo esse livro de Josué,
Hoje muita gente aqui, graças a Deus, a maior parte da liderança está entendendo o porquê. Estamos vendo Josué de uma perspectiva diferente, mais profunda, segundo uma cosmovisão maravilhosa de ver. Mas eu entendi a enxergar esse livro de uma forma muito pessoal. E quando você começa a viver seguindo os passos dessas instruções que Deus deu a Josué, irmão, e você pode perceber que se você transformar esse nome Josué no seu, vai dar certo. Se você usar essa receita que ele está propondo para Josué, vai dar certo para a sua vida. Se você entender que a guerra não está em conquistar algo fora, mas você conquistar algo dentro de você. O pastor Cote, meu pastor, ele fala algo que eu acho muito interessante, que ele disse que um nível de santidade que nós devemos ter não é aprender a buscar o Espírito Santo. O maior nível de intimidade que você pode ter em Deus é o quanto do Espírito Santo tem de você, quanto ele tem em você. Não o quanto você tem dele, é o quanto ele tem de você. Lembre que não é você que vai buscar, é você quem vai abrir. Ele está à porta e abre. Aquele que abre, ele entra. Quanto mais portas você consegue abrir dentro do seu coração, de situações ou circunstâncias que você não entende, Deus entra. Quanto mais dele dentro de você, maior a atuação do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos deixar que Ele faça. Nós estamos nos debatendo para querer fazer algo que o Senhor quer fazer. Mas como nós vamos ser fortes? Em que nós vamos colocar essa força? Se nós não entendemos qual é a força que Ele realmente está exigindo aqui de Josué. Para que então, se ele cumprisse isso, ele pudesse ser próspero. Ele pudesse avançar no que Deus tinha para ele. Era a força, irmão, de você ter coragem de não só estudar a palavra, mas deixar essa palavra ser verdade em você. Não é só você saber onde está escrito, é isso ser verdade em você e você viver isso. E aqui entra o grande desafio do reino cristão, é de você não conhecer os versículos, ou estudar, ou fazer um curso. É o quanto eu consigo ver isso na sua vida. O quanto de Deus eu olho para você e enxergo. Nós temos tantas pessoas com tantos currículos, com tanto tempo, mas nós procuramos Deus e tem que ser de lupa para achar alguma coisa, quando achamos. E aqui, essa guerra, irmão, Deus estava travando com um homem que era perito em guerrear, e Deus está dizendo, se você confia em mim, larga a tua espada e segura a minha palavra. Porque o que Deus está dizendo para ele, ser sucessor de Moisés você não vai mais pelejar com a sua espada. Eu quero que você seja a minha boca, eu quero que você seja as minhas mãos, eu quero que você seja a minha expressão, para que o povo siga o que eu tenho para falar para ele. Então, eu penso que mais do que você saber guerrear, é você deixar Deus se manifestar na sua vida. Hoje as pessoas, irmãos, querem ver Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu não sei se você tem percebido como está fácil ministrar o evangelho, se ele for verdadeiro em você. Rapaz, é impressionante, você mal começa a falar, as pessoas desmontam, as portas se abrem, as pessoas querem oração. As pessoas estão, hoje eu entendo quando Jesus disse que os campos estavam prontos para a colheita. Você já foi pegar uma fruta madura na árvore, você não sabe se você pegou ou ela caiu antes. Quem já viveu essa experiência? Você vai pegar uma fruta madura, você não sabe se você chegou a tocar nela ou ela se jogou na sua mão. Quando está tão madura. As pessoas estão com essa sede. As pessoas precisam ser resgatadas. E não dá mais, irmão. E escute isso. Não dá mais para você priorizar os seus sonhos e deixar o de Deus em segundo plano. Ou é tudo, olha para o seu irmão e diga, ou é tudo, ou é nada. Na verdade já deveria ser. Mas esses últimos dias, irmãos, quem for forte e prevalecer, não só vai viver muita coisa em Deus, mas vai despertar pessoas para viverem. Deus vai abrir oportunidades, escute isso aqui profeticamente, que pareciam impossíveis. Deus vai abrir um caminho novo. Quem crê, verá. Corações inacessíveis, oportunidades impossíveis serão abertas. Mas talvez você só vai ter uma oportunidade e você vai precisar estar atento a isso. Uma oportunidade. E aqui é onde entra a nossa responsabilidade. Senhor, eu vou estar atento. E não importa como seja, na hora que eu entender que é o Senhor, eu vou obedecer. Vocês estão comigo?
Quando a Bíblia fala sobre ser forte e corajoso para meditar na palavra, em Provérbios, no capítulo 19, o verso 21, o texto fala: o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu acho isso muito interessante, porque quando nós inclinamos o nosso coração a ouvir ao Senhor, a nos relacionar com Ele, a meditar em Sua palavra, nós podemos ter certeza e descansar que o propósito dEle na nossa vida prevalecerá. Mas para o propósito de Deus prevalecer na minha vida, eu preciso me inclinar para isso. Não tem como eu esperar o propósito de Deus se estabelecer na minha vida fazendo o oposto. Como tem pessoas que creem que são escolhidos e ponto final. Podem viver do jeito que quiser, que no final vai dar tudo certo. Irmão, se você e eu, como humanos, naturalmente, nós não concordamos com isso, não achamos justo, se nós só temos um pouco do fragmento do que é justiça, imagina o Deus que é todo justo. Se Ele vai ver isso como bom. Ele disse que não. Ele mesmo fala que não. Ele não vai tomar o justo por injusto ou o injusto por justo. Não vai. O trono dele, a base é justiça e equidade. Ele não só julga justamente, como ele tem equilíbrio para fazer isso. E esse equilíbrio é o que me dá tranquilidade. Quando Davi entrou em parafuso em determinado momento sobre isso, dizendo assim: Senhor, até quando os ímpios vão prevalecer sobre a minha vida? Eles vão tirar onda comigo, vão viver me perseguindo, e o Senhor não vai fazer nada. Talvez nós queremos que Deus nos arranque de algumas situações de uma vez por outra. Mas Ele não está preocupado com isso, irmão. Ele está preocupado em nos preservar, porque a palavra dele disse que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita. Irmão, enquanto você não estiver sendo atingido, só perseguido, está tudo bem, estamos no lucro, irmão. Porque no mundo nós teríamos aflições. Ele disse que nos preservaria. Mas ele chega para Davi para acalmar e diz: Davi, fica tranquilo. Ruim para os ímpios é o destino deles. Você está no lucro. Você está comigo. O seu termômetro não é o ímpio. O seu termômetro sou eu, Davi. Você está em mim. Está tudo tranquilo. Era como se Deus estivesse dizendo: olha aí se eles estão tocando em você. Quantas vezes Saul intentou em matá-lo e não prevaleceu, irmão. Não prevaleceu. Quantas vezes talvez eu e você já não deveríamos estar aqui, que o inferno levantou de tudo que é jeito, mas não prevaleceu, porque o Senhor nos guardou, tem nos guardado. Não importa, irmão, o que estamos perdendo fora, e sim o que está sendo acrescentado dentro de nós, irmão. Irmão, quanto mais experiência você tiver de Deus, mais verdade você vai comunicar para pessoas, e pessoas vão ser salvas. Nós precisamos pensar como um reino. E aqui entra o dilema que eu queria pensar com vocês sobre esse texto. Eu acho que essa passagem, quando se fala de João e as pessoas não entendem, deixa eu só abrir aqui mais uma aba, para eu não ficar abrindo duas vezes. Vocês estão recebendo alguma coisa? Abram comigo em Mateus 12, Mateus 11, verso 12. Deixa eu ver se eu abro aqui mesmo. Mateus 11, 12. A palavra fala assim, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, depois Almeida Revista Corrigida, depois na Bíblia de Jerusalém. Almeida Revista Atualizada fala: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Na Almeida Atualizada, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E na Bíblia de Jerusalém fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Eu li o mesmo versículo.
parece que falamos de outras coisas. Por isso que é interessante quando você for estudar, irmão, você ter umas 2 ou 3 versões, para o entendimento ficar melhor. Não fica só naquilo dali. Ah, não entendi, eu li esse texto, mas não entendi. Busca entender, busca saber o contexto, o que é que está sendo falado, por que aquilo dali foi colocado. Mas antes de seguir, você vê que ele está falando de um reino, que com violência, ou aqueles que se esforçam, só esses é que conseguem se apoderar dele. Se está falando que só os que se esforçam, faz sentido para você, você pensa que nem eu penso, que quem não está se esforçando não está conseguindo entrar nisso? Sim ou não? Se é desde os dias de João até hoje, não mudou. Se eu preciso me esforçar para conquistar esse reino, como uma pessoa que não está esforçando-se pode acreditar que ela está com o reino de Deus? A primeira pergunta: o que é o reino de Deus? Em Romanos, no capítulo 14, o verso 17, a palavra fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, vírgula, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria, ou gozo, no Espírito Santo. Irmão, é algo, então, que está dentro de mim. É algo que eu preciso lutar e esforçar-me para conquistar dentro de mim, para que eu não perca a minha paz, para que eu tenha convicção de que em Cristo eu fui justificado, eu sou justo de Deus. E por isso eu tenho alegria. Onde é que eu não preciso perder o reino? Dentro de mim. Por quê? Vamos lá. Onde está o reino? A Bíblia vai falar. Lucas capítulo 17. Vamos ler. Lucas 17, 20 e 21. Coloca aí, por favor, filho. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem, irmão, não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós ou em vós. Em vós. Por que é importante saber disso? Qual tem sido realmente a nossa luta em nome de Jesus? Que aquilo dali conquiste, que aquilo dali eu conquiste, mas isso está roubando a minha paz, isso está roubando a minha alegria, mas em nome de Jesus eu estou conquistando, eu estou avançando e estou perdendo a minha paz, estou perdendo a minha alegria. Irmãos, eu acredito que é esta problemática que tem sido maior no reino da igreja, no seio da igreja. São pessoas trocando o verdadeiro reino, utilizando o nome de Jesus para construir os seus reinos. Eu vou dizer de novo. As pessoas estão abrindo mão do verdadeiro reino, usando o nome de Jesus para construir os seus reinos. Aí depois, vivem em embaraços e dizem: Senhor, onde é que o Senhor está? Era como se a gente ouvisse ele dizendo: eu não deveria estar dentro de você? Por que você não me encontra dentro de você? Por que você não consegue me localizar dentro de você? Se você não entender isso, irmão, que nesses últimos dias a nossa luta vai ser para manter a nossa paz. Esse entendimento, irmão, de injustiça vai levantar de uma forma absurda. Escute isso. Vai ser um senso de injustiça terrível nesses últimos dias. E pesado sobre a igreja e a família. Se você não tiver certeza de que você é justificado em Cristo, e Ele fará justiça em nós, através de nós e por nós, você vai perder o reino. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? A sua luta é preservar o reino que está em você. Porque enquanto esse reino estiver em você, onde você chegar, você apresenta esse reino. Porque ele é verdade. Ele precisa aparecer. E eu fiz questão de ler em 3 versões, porque quando os fariseus questionaram, eles estavam com expectativa do Messias aparecer. Eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Eles queriam ver um reino evidente, que fosse superior a Roma, e colocasse ordem no negócio e liberassem eles.
trouxesse paz para eles. Por isso que ele está dizendo, não vai ser visível. Por isso que eles não aceitaram. Porque na verdade o que eles queriam era resolver os problemas externos. E morreram por dentro. Perderam a oportunidade. Quando nós entendemos um pouco de princípios espirituais e raízes espirituais, é quando eu vou falar para você, olha só o perigo de se sentir rejeitado, ou uma pessoa que está nessa posição cativa de rejeição. Você sabe o que matou Jesus? Quem sabe? Diga comigo, rejeição, pastor. Não sabia não? A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, e os seus os rejeitaram. E o levaram para a cruz. Rejeição é perigoso, irmão, mata. Você está nesse lugar de rejeitado, de que as coisas não fluem, de que ninguém olha por mim. Meu Deus do céu, ninguém vai me ver, pastor. O reino dele está em vós. Justiça, paz e alegria aqui dentro. Irmão, não importa o que façam fora de mim, ele está em mim. Ele fez por mim. Ele não me deixou só. E se você não tiver força para levantar-se por dentro, irmão, nada fora vai sustentar a sua vida. Porque as coisas fora foram embora rápido demais. Mas dentro de você, irmão. Por isso que Jesus tinha tanta convicção. O povo perseguia ele e queria matar ele. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida. Eu dou na hora certa. Rapaz, que tamanha convicção de propósito e cumprimento de propósito, que ele sabia que a morte não podia interferir, porque ele estava guardado pelo princípio da vida. É um nível tão profundo de certeza de estar fazendo o que Deus quer, que nem a morte, irmão, vai ser um temor para mim ou para você. Dizer, ela não pode me tocar, porque o que Deus tem para que eu faça, ainda não acabou, e eu vou concluir. Era isso que ele estava dizendo, eu não posso morrer, Satanás não tem nada que me acuse. Irmão, o que nos mata é rejeição, são traumas mal resolvidos, são ilícitos, que Satanás acusa a nossa vida diante do reino. E aí, irmão, contra essas questões, se não estiver na luz, o sangue de Jesus não purifica. Se não purifica, há condenação. Vocês estão comigo, irmão? Pastor, então o senhor está me dizendo que é possível estar em Cristo e ter áreas da minha vida que está coberta pelo sangue e outras não? Sim, não sou eu que digo, é a Bíblia. Se estiver na luz, o sangue de Jesus purifica. Se não estiver na luz, está implícito. Por isso que nós temos uma vida muito boa em algumas áreas e outras destruídas, porque nós não temos coragem de confessar. O que é confessar? Trazer para a luz. É você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor cubra isso aqui. Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas se você não confia na graça, você esconde e você fica aquém da graça. Mas quando você confia na graça, Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Ele entra, o sangue dele vem, irmão. E aí é por isso que o Evangelho funciona. É quando nós confiamos, apesar do que vão falar. Irmão, enquanto você se preserva porque está pensando no que os outros falam, o céu está te condenando porque conhece o que você fez. Posso ouvir um amém? Nós nos preservamos diante do que os outros falam. E estamos julgados porque os céus conhecem o que fizemos. Eu não sei qual é o pregador que diz, nós estamos sendo assistidos até agora, irmão. Você sabe o que você está vivendo aqui? O céu está com um telão e a nossa vida está diante de todos e tudo, patente. Porque na verdade, passado, presente e futuro existe para mim e para você. Mas nos reinos do céu não existe. O que você fez há 10 anos, hoje, está te acusando diante de você. Esquece esse negócio de dizer, mas foi há tanto tempo atrás. É agora. O dia da salvação é hoje. É agora que você pode resolver. Se você não pode há 10 anos atrás, pode hoje. Você precisa decidir agora mudar. Não é amanhã. Amanhã não é previsto. Sei lá se chega amanhã. Por isso que precisa ser forte, para prevalecer e ter certeza de que o reino está em você. Hoje. E eu não estou te falando de você consertar tudo o que precisa, mas sim expor o que precisa. Se Deus te der vida, você conserta amanhã. Mas se não, hoje não precisa, você está debaixo de condenação. Trazendo para a luz hoje. Eu posso ouvir um amém? Por que, irmãos?
problema é que nós vivemos aquela alegria do reino entrando, e depois nós abandonamos o que precisa ser corrigido e feito. Aí levamos adiante, você pensa, não, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. No espírito, irmão. Era um espírito morto, agora está vivo. As coisas velhas se passaram. A forma de relacionamento passou. Tudo se fez novo no espírito. Vida onde tinha morte. Mas quantos têm vivido essa experiência de transformação de vida em sua vida? Poucos. Mas não nasceu de novo? Porque as coisas não já passaram? E por que não muda? Não muda porque o Senhor está te dando condição através da graça. Graça não é favor para pecar, é condição e força de Deus para corrigir onde nós pecamos. Força, coragem, coragem inclusive para dizer, eu não tinha maturidade, eu fui imaturo, fui infeliz, fui irresponsável, mas não quero mais, eu quero consertar. Mas nós nos preocupamos mais com o que vão dizer de nós quando nós falamos essas coisas. E estamos pouco preocupados com o que Deus está pensando de nós. E dizemos que o amamos. Agora tente você relacionar com uma mulher, um homem, que mente para você e esconde de você a verdade, irmão. Você sente que aquele relacionamento está travado, tem alguma coisa que não vai, não sei o que é. Mentira. Falta de verdade, falta de coragem de realmente fundir um relacionamento. De você desnudar. Porque na verdade o que o Senhor fez para nos livrar do pecado através de Adão e Eva foi colocar um pano, colocar um bichinho, colocar o sangue, colocar as folhinhas. Quando nós caminhamos para o Senhor, o que nós precisamos fazer? Tirar os paninhos, tirar o bichinho, tirar a folhinha. Só existe casamento onde tem nudez. Só existe relacionamento com Deus onde tem nudez. É onde você fica realmente nu e não tem vergonha. Onde não tem nada escondido. Você não precisa de artifícios ou artefatos para se esconder. Você está exposto. Casamento é isso. Relacionamento com Deus é isso. É você chegar diante dele, apesar de áreas que você precisa corrigir. Mas você sabe que você está num processo. E isso não condena a sua cabeça, irmão. Sabe aquela situação que vai chegar uma prova. Você precisa fazer essa prova. Você não está estudando para essa prova. Depois que você faz, mas assim, poxa, eu pensei que eu ia passar. Como? Roleta russa é sorte? Se você chegar diante de Deus hoje, ainda que a sua problemática seja grande, duas coisas acontecem. Uma, você já não vai ser mais julgado por isso, porque está na luz, está na mão dele. E outra, a graça e o favor dele vai vir sobre você para você resolver. Você não vai resolver só. Mas vai precisar resolver. A pergunta é, por que nós demoramos tanto para tomar posse desse reino? Que é justiça, paz e alegria. Meu irmão, eu digo para você, não tem coisa melhor do que você deitar com a certeza de que Deus está com você, irmão. De você olhar para o seu lado e você ver o olho do furacão, você olhar todos e dizer assim, meu Deus, o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não sei quanto a você, irmão, mas quantos lembram que Aracaju faz parte do Nordeste? Rapaz, eu sou tão ousado em te dizer isso, irmão, só porque eu estou em Aracaju, Aracaju não vai sofrer inundação. O Senhor segura as águas em Aracaju. Eu não sei se você viu como está Alagoas, como está Recife, como é que está a coisa desandando por aí. Bia, leva essa palavra para lá, Senhor, pode molhar Alagoas todinha, mas Teotônio Vilela, não, Senhor, segura Tontonho. É sério, irmão, ousadia. Como Deus disse a Josué, onde você pisar a planta dos pés, paz sobre esse lugar, Senhor. Eu cheguei aqui. Agora isso requer responsabilidade, ousadia, de você ter certeza de que o reino está em você e pode fluir de você. Justiça, paz e alegria. Eu tenho uma experiência, irmão, de que toda vez que a gente está junto, qualquer coisa que tiver, que o Senhor quiser revelar, Deus vai trazer para perto de mim. Quando eu não entendia, eu achava que isso era um urucubaca. Isso não é possível, Senhor. Você só traz desgraça para perto de mim, Pai. Está repreendido, Senhor. Por que essas coisas só vêm estourar perto de mim? Ele disse assim, porque eu confio. Eu confio em você. Era a mesma coisa que você pensar em Jesus. Ele está andando e os endemoniados aparecendo. Senhor, tira esses demônios da minha frente. Mas se é Ele quem tem que libertar, irmão. Não fuja de problema.
Vai lá, Deus está confiando em você, resolve. Leva o reino, leva a justiça. Transforma os lugares. Nós precisamos conquistar e rápido áreas que estão sendo ceifadas pelo inferno, quando nós deveríamos estar ceifando, trazendo esses frutos para o Senhor. Mas nós não queremos fazer força, e só quem se esforça se apodera desse reino. Irmão, sem força, nem da cama você levanta, nem comer come, porque o garfo não chega na boca. Então, silêncio. Essa declaração de Jesus sobre o reino estar em vós, ele estava afirmando que era algo que aconteceria dentro. Você concorda comigo que precisa de muita atenção com o que está acontecendo dentro de mim? Porque nós fomos treinados para perceber o que está acontecendo fora. Mas emoções dentro de nós temos dificuldade de discernir. Prova disso. É possível você se confundir se está com fome ou com sede. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem não sabia, diga amém. É possível. Se você não sabia, tem gente que come quando deveria beber água. Agora, o que é que vai me fazer caminhar na certeza disso? Eu preciso ter controle, eu sei que eu comi. O que eu comi, eu sei que me alimentou. Ainda que eu ache que é fome, eu vou beber água. Eu estou no controle. Quem está regindo a minha vida sou eu. Se você pode se confundir sobre o que sua barriga está dizendo, irmão, imagine outras coisas, gente. Em nome de Jesus, eu estou falando sério. Nós precisamos entender esse turbilhão de informações, não que as mídias estão dizendo, mas que o Espírito Santo está movendo dentro de mim e de você. Conversei com uma pessoa esses dias, ele é agoniado. Disse assim, eu não consigo olhar para a pessoa, entende? Eu disse, meu irmão, não é sobre a pessoa, é sobre você. Mas eu não consigo, me tira do sério. Eu disse, por quê? Você deu essa autoridade a essa pessoa. Não, mas não, se é. Claro que é. Como é que eu posso questionar uma pessoa que entra na minha casa e rouba? Eu primeiro preciso saber como ele pulou o muro, como ele abriu a porta. Ué, como é que entrou aqui e leva o que quer? Não, irmão, você tem muro, você tem porta, está vigiando seus muros, ninguém vai te roubar. Mas é você quem controla a situação. É você que tem sabedoria do que está sendo feito. Mas se nós jogamos tudo para cima e o que cair na mão, amém. Eu penso assim, irmão, Jesus, ele era diferente do que as pessoas queriam. E às vezes nós desprezamos Jesus porque ele está se apresentando de uma forma diferente do que eu quero. Imagine você estar esperando uma resposta boa e chega uma ruim. É bom ouvir isso? Sim ou não, gente? Mas e se essa notícia foi a que te livrou? Nós não conseguimos entender o que é bom ou ruim. Nós não temos nem discernimento se o que é bom é ruim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmão. Seria bom que eu não estivesse aqui, porque eu tivesse partido logo mais cedo, ou eu estou aqui com o carro batido? Mas é isso. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós questionamos e jogamos coisas tão baixas, e acusamos o Senhor porque Ele não entregou o que eu queria. E somos ingratos, porque não reconhecemos que Ele nos preservou, que Ele nos deu graça. E eu não consigo mais ter fé de que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Fé, chegou, amém. Não chegou, Pai, o Senhor continua bom, está tudo certo, vamos embora. Agora, é bom fazer isso? É fácil fazer? Não, irmão. Precisa lutar, como eu falei para vocês, eu vim numa luta hoje grande. Grande. Mas não é porque Satanás estava prevalecendo. É porque eu preciso fazer força para que esse reino não saia do meu coração. Eu preciso continuar tendo paz. Eu preciso continuar sabendo que o Senhor está no controle da minha vida. E que Satanás, não foi ele quem tocou. Satanás, você não toca. Eu prefiro crer que o Senhor permitiu tudo aquilo, mas Satanás não botou a mão. É ousadia, força. Precisa de força.
E isso não me faz mais crente ou menos crente, ou porque o carro bateu não faz Deus fraco ou forte. Não, irmão, uma vida foi preservada. Quem preserva a vida é o Senhor, então está tudo certo, irmão. Eu pergunto para vocês, irmão, quem lembra da história de Paulo? Aquele navio lá, todo mundo ali, ele dizendo assim, rapaz. E ele tentando falar e orientar o povo, e o vento veio sobre o navio, a coisa se esbagaçou, foi coisa para tudo que é lado. Tudo indo embora, e o povo não dava crédito. Ele chegou assim, calma, ninguém vai morrer, porque o Deus que eu estou com ele, está preservando vocês porque eu estou aqui. Eu já vi o testemunho de um pastor, irmão, que eu disse assim, rapaz, que ousadia, bicho. Mas tem que ser ousado, irmão, para viver esse reino. Porque senão você não vai desfrutar. Porque as coisas loucas precisam voltar a confundir as sábias. As coisas fracas precisam voltar a aniquilar as fortes. Chegou o avião, entrou em parafuso, o negócio estava lá, cai, mas não cai, mas não cai. Aí o cara pegou e voltou e fez. Quando ele parou, que pousou, deu uma pane geral, que, resumindo, 5 minutos a mais teria morrido todo mundo. Quando foi levantando o pastor, eu não vou dizer o nome dele, saindo, bem tranquilo, um cara gritou dentro do avião, nós não morremos, porque eu reconheço que esse homem aí é um homem de Deus, um ímpio. Eu já ouvi falar dele. E se nós não morremos, é porque ele estava no avião. Irmão, tem coisa que dá mais glória a Deus. Não era assim no tempo dos discípulos, era assim, irmão. Era um homem ousado que levantava em nome de Deus e dizia, acabou a folia aqui, Satanás. Cheguei. Agora eles deixavam de ser perseguidos, chicoteados. Vez por outra, meu irmão, o negócio pegava no lombo. Mas nós queremos viver uma vida triunfante, achando que não vai ter consequências nesse reino. Sim, senão Jesus não diria, vai ter aflição, uma afliçãozinha vai bater um desespero, mas é bom que nos lembra quem somos. Eu penso que eles tentavam fazer isso com Jesus o tempo todo, provocando, eles sabiam, irmão, que não tem como você se expor à palavra e ver um poder daquele e saber que não vem de Deus. Eles sabiam, eles estavam tentando, na verdade, era desmascarar Jesus. Eles queriam fazer com que Jesus se contrapôsse ao que ele estava crendo. E é isso que às vezes nós perdemos a nossa guerra, irmão. Tem aqueles enviados fariseus, saduceus que estão do nosso lado, tentando nos desafiar, para nos desestimular, fazendo com que nós abrimos mão do que nós queremos. Irmão, a luta é guardar o reino. Olha para o seu irmão e diga, a luta é guardar o reino. Dentro do seu coração, irmão. É muita força que você vai ter que fazer. É buzina, é xingamento, é acusação, é tanta coisa. Que a primeira coisa que vem é o senso de justiça levantando. Opa! Hoje eu respirei umas 3 vezes, eu parei. Eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Fala para mim aqui, vamos conversar. Estou tranquilo, mas não estava não. Estou tranquilo. Irmão, doendo, quase que eu não saio do carro. Foi uma chicoteada tão grande no pescoço. Mas na mesma hora eu lembrei, irmão, que eu perdi um amigo meu por causa de uma chicoteada no pescoço. Simples chicoteada. E na hora que eu comecei a perceber essas coisas, eu disse, meu irmão, eu estou vivo. Eu estou vivo, Senhor. O Senhor guarda a vida. O Senhor preserva a vida. O Senhor preserva a vida. Agora eu vou dizer um negócio. Mesmo eu crendo nisso, eu cheguei lá, o carro continua batido. Vocês acham que na hora que eu entrar no condomínio, que eu olhar para o carro, eu vou dizer, mas Senhor, por que o Senhor não fez um milagre? Irmão, porque o milagre não é fora. O milagre é dentro. Quanto mais você conseguir crer em Deus, mais milagres Ele fará fora. Eu estou aprendendo a crer nele, irmão. Você também? A captura e o aprisionamento de João, irmão, era justamente essa violência que é feita. É essa violência que nós precisamos ter, esse esforço para manter a paz. Se a Bíblia está falando, em alguma tradução, sobre violência, e que é com o violento que consegue manter, irmão, olha o nível de força, não é uma forcinha, é você partir para cima do inferno, dizendo, meu irmão, você não vai roubar, você não toca aqui, é você guerrear, irmão, talvez como Jacó, a noite toda, para receber uma bênção, irmão. Você já percebeu que quando você está para receber uma notícia, você perde o sono? Uma notícia boa, principalmente. Você não consegue dormir. Aquilo te toma tão
tão grande, uma ansiedade, você perde o sono, você fica agoniado, você fica angustiado. Sabe por que nós deixamos de orar nas madrugadas? Porque deixou de ser importante a notícia do arrebatamento, se é hoje ou amanhã. Porque se fosse importante, irmão, você não perdia a oportunidade de orar. Senhor, está chegando a hora, como é que isso queimaria constantemente dentro do nosso coração? E hoje em dia você já não ouve mais essas coisas. Mas o interessante é que a igreja calou, mas os simples, a NASA, todo mundo está falando de tudo que a Bíblia está. Fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai aos que estão querendo entrar. Irmão, diga comigo, ai, ai, ai. Rapaz, se você não deixa o reino manifestar da sua vida, e você está sendo um empecilho para que alguém creia no Senhor. O primeiro ai começa aqui, ele dizendo, ai de vós, que está fechando o reino dos céus. Irmão, imagine, é o Senhor falando assim, vocês estão fechando o reino dos céus, vocês não entram, e não deixam ninguém entrar. Porque quem não se decide, quem não vive o que deve viver, atrapalha quem quer. E em Mateus 23, 3, 10 capítulos antes, ele fala bem assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Pai, é tempo de você olhar para a palavra, olhar para a pessoa, mas assim, meu irmão, eu vou ficar com o Senhor. Não despreze a palavra, mas sonde de onde essa palavra está vindo. Se você não vê fruto, irmão, larga de mão, sai de perto, corre. E eu digo para você, se nessa igreja, irmão, você está ouvindo alguém falar em nome do Senhor, dizendo o que é, mas os frutos mostram o contrário, sai de perto, ai dessas pessoas, ai, irmão. Mas eu gosto tanto, goste mais do Senhor, irmão, guarda a sua vida, porque na hora que a ceifa vier, irmão, Deus não vai fazer acepção de marido e mulher. Se tiver no Senhor, a Bíblia fala que um vai procurar o outro que estava trabalhando junto. Ué, cadê? Sumiu. Tenha a sua vida por preciosa, se ela for de Cristo. Vou dizer de novo, tenha a sua vida por preciosa, se ela for de Cristo, porque realmente se tornou preciosa. Mas se for os seus eus, os seus querer, irmão, você precisa morrer ainda. Você precisa aprender a perder, para poder viver o que Deus tem. Você recebeu alguma coisa?